Meus irmãos, desejo a todos muita paz. Estamos mais uma vez nos reunindo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 27, Pedi e obtereis. Hoje o tema de estudo é um tema muito interessante, uma vez que temos muitos hábitos no sentido da prece. Um deles é rezar por nós mesmos. Mas também sabemos que quem não continua presencialmente conosco precisam das nossas orações. Então o tema de hoje é um tema direcionado para esse propósito, que se chama da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É muito curioso o tema, mas ao mesmo tempo um tema tão importante para a gente refletir sobre a forma como a gente tem se relacionado com esse aspecto da morte. A morte da carne, da matéria, que, claro, uma vez que nós sabemos que somos todos espíritos e, portanto, somos eternos. Não morremos como espírito, mas morremos como matéria, porque um dia esse corpo que nos pertence vai perder sua vitalidade, suas forças, sua energia e vai precisar retornar para a natureza, mas o nosso espírito, liberto do corpo, continua migrando de um canto para outro, se preparando, quem sabe, para uma nova encarnação, dentro dos limites das leis divinas, evidentemente. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje está no capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tema central Pedi e obtereis, e o tema de estudo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas antes de começarmos o nosso estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar com a nossa prece, pedindo permissão aos bons espíritos e a Deus. Senhor Deus Pai querido, querido Jesus, queridos amigos espirituais, que a paz do vosso olhar, Senhor Deus, das tuas bênçãos, com a assessoria de Jesus e dos bons espíritos, esteja conosco. Que a tua graça permaneça em nosso lar, com as nossas famílias, com nossos amigos. Enfim, Senhor Deus, olhai por nós. Permita-nos, então, fazermos o estudo de hoje, com a tua proteção e a presença amiga dos nossos mentores espirituais. Assim seja. Agora, com a autorização de Deus, para a gente fazer o nosso estudo, vamos fazer a leitura da mensagem que eu selecionei para hoje, que se chama Alguma Coisa, que está no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, disse Jesus, e está em Lucas, capítulo 5, versículo 31. E assim diz Emmanuel: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz da fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o, sempre que possível, à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourado à humildade, não se afaste do orgulho, conferindo-lhe com o exemplo
os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse a assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria divina, a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Tá aí. Tem muito a ver com o nosso tema essa mensagem do Emmanuel, porque muitos de nós achamos que por estarmos vivos não precisamos orar pelos que morreram. Principalmente numa época como essa, ainda de pandemia, onde nós sabemos que muitas pessoas desencarnaram com essa doença sem a consciência de que morreram realmente, porque não estavam prontos, do ponto de vista material, para a morte. Alguns que morrem quando já tem uma doença que vai aos poucos consumindo o corpo e a doença vai crescendo, desencarnam já se preparando para a morte. E aqueles que não se prepararam, como é que fica como espírito? Então, por que não orar por eles? Vamos então para o tema do estudo de hoje: preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas porque, ao ver que são lembrados, sentem-se mais reconfortados e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode aliviar e abreviar-lhes o sofrimento. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos porque, conforme creem, há para a alma duas alternativas apenas: ser salva ou condenada às penalidades eternas, resultando, em ambos os casos, na inutilidade da prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por um instante, a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis e que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a isso. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não são para eles um sinal de piedade que pode suavizar seus sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável, e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhuma consolação? Lembrai-vos dos que entre os condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e só porque alguns pensam que ele não poderá ser perdoado, acaso lhes recusarás um copo d'água para matar a sede? Um remédio para curar suas feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhes daríeis uma prova de amor e de consolação? Negando-lhe tudo isso, não seríeis cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida à de um Deus que coloca em primeiro lugar os deveres do amor ao próximo. Negar a eternidade dos sofrimentos não quer dizer que não existam penalidades temporárias, porque Deus, na sua justiça,
não confunde o bem com o mal. Portanto, negar, neste caso, a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Pois bem, meus irmãos, eu fiz questão de esticar um pouco na leitura do Evangelho, porque a contextualização que Kardec nos traz é muito preciosa no sentido de que nós possamos refletir com mais propriedade esse princípio da caridade. A prece é uma forma de caridade. Nós não podemos achar que pelo fato de uma pessoa que morreu sob as mais variadas situações, alguém pode morrer por uma doença, né, que a gente costuma dizer que é a morte natural, porque adoeceu e tudo mais. Alguém pode morrer porque dormiu e não acordou mais, para abrir os olhos para a matéria. Alguém pode morrer porque foi assaltado, foi assassinado. Alguém pode morrer porque era um delinquente, entrou em uma confusão e morreu. Alguém morreu por conta dessa pandemia. E muitos desses alguém foram entes queridos nossos ou foram irmãos que, pelos mais variados motivos, tiveram que partir da vida carnal para dar continuidade ao seu processo evolutivo como espírito. E não é porque é delinquente, porque não era gentil comigo, não é porque não era meu filho, não é meu irmão, não merece minha oração. Nós temos que ser gentis, independente das condições em que as pessoas se encontram. Nós não somos juízes para julgar os erros ou o conceito equivocado que nós temos sobre pecado. Todos merecem o refrigério de uma oração. Todos merecem a compaixão de Deus. Todos nós, inclusive nós que somos encarnados e praticamos erros a vida toda. E mesmo assim, não é porque praticamos erros que nós não pedimos que alguém ore por nós. Então, se nós podemos pedir que alguém ore por mim, por você, por que nós não podemos fazer o mesmo pelas pessoas, independente das circunstâncias que a vida lhes colocou? Por que nós não podemos orar por um irmão, uma irmã, um pai, um tio, um avô que morreu e que nós sabemos precisa de orações para ter o refrigério da sua caminhada, para se sentir aliviado de suas aflições e dor. Porque o espírito continua com a sua consciência ativa. O espírito continua com a necessidade da oração. O espírito continua com a necessidade de Deus. E quando a gente ora, nos aproximamos de Deus. E se nós oramos por alguém que desencarnou, que morreu, e que é sofredor por conta das diversas circunstâncias da sua existência anterior, por que não dar a ele o alívio do seu amor através da oração? Algo que Jesus também nos ensinou. Orar pelos necessitados é uma forma de caridade. Orar pelos nossos entes queridos é unir esse irmão a Deus, fazer com que Deus se aproxime dele e envie os mensageiros da luz para lhe socorrer, para aliviar seus sofrimentos, suas dores, e quem sabe até tirar ele de uma zona de sofrimento para ir para um local onde ele possa ser assistido pelos espíritos de luz, pelos bons espíritos, como nós conhecemos. Então, meus irmãos, orar por esses que necessitam é trazer a luz de Deus para sua continuidade como ser eterno, que é a condição do espírito. Vamos fazer então a nossa oração final por todos que necessitam de amparo e principalmente aqueles que se encontram doentes. Senhor Deus, rogamos por tua luz, por tua graça, por todos os irmãos que necessitam de tua paz, do teu amor. Ilumina, aliviando suas tensões, suas dores. Vinde a nós, Senhor Deus, trazendo o refrigério do teu amor, para que nós possamos continuar a nossa caminhada sob o teu olhar de paz generoso. Muito obrigado, se conosco, assim seja. Meus irmãos, desejo a vocês muita paz. Que Jesus esteja com vocês. Que o amor de Deus conceda muitas graças para cada um, principalmente a graça da saúde. Vamos encerrar então o nosso estudo de hoje sob o olhar de Deus, que é todo amor, toda bondade, toda caridade.
Muita paz. Assim seja.